Oi, gente! Estamos aqui, né, em mais uma edição do Pod Vidal. E neste mês, né, mês de maio, um mês em que a gente fala, né, em alusão à luta antimanicomial, né, um mês de luta, né, uma luta aí galgada desde a década de 70, né, visando os direitos à liberdade, direito a viver em sociedade, né, por todos, a todos aqueles, né, que se utilizaram de alguma forma, né, dos mecanismos manicomiais, vamos assim dizer, né. E para esse bate-papo, né, desse mês, o curso de psicologia está trazendo o convidado Antônio Adriano, né, que é psicólogo do CAPS de Limoeiro do Norte, né. Eu vou deixar que ele se apresente melhor, tá? Mas, de antemão, um grande profissional, né, que é amparado na legislação e com foco, né, nessa luta, vai estar conversando, dividindo conosco muito do seu conhecimento. Professor, muito obrigada por ter aceito, né? E fala um pouquinho mais, né? Fala um pouquinho mais de quem é o senhor, né? Se identifique para nós. Primeiramente é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar, né, sobre temas importantes, relevantes para a sociedade. A nossa sociedade, né, que realmente depende de tantas informações sobre a saúde pública, né, e é muito bom estar aqui. Como você, né, começou a apresentação aí, eu me chamo Adriano, eu sou psicólogo, sou no momento residente da Escola de Saúde Pública do Ceará, que é um programa do governo do estado, junto com o Ministério da Saúde, né? É a minha segunda residência, atualmente eu estou como residente de saúde mental, mas eu já tenho, né, uma residência em saúde da família e comunidade, né? E agora estamos aí se enveredando pela saúde mental, né? Dentro, né, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, e atualmente estou no CAPS-AD, alocado no CAPS-AD, né, que é álcool e outras drogas, aqui na cidade de Limoeiro do Norte. E vamos aí conversar um pouco, né, sobre esses assuntos que são delicados, mas muito importantes para a sociedade, né, como um todo. Isso. E aí a gente vale ressaltar, né, que é uma temática que, embora seja muito citada, né, no contexto social, bastante lembrada, principalmente no mês de maio, bastante rebatida por muitos segmentos sociais, mas ainda assim, né, existe uma certa resistência, né, da população em aceitar esse simples direito que é a liberdade, né? Isso. O senhor, como... Eu vou chamar de você. Isso, né? Agradeço. Né? Você, né, na sua prática, como é que vê, né, essa resistência? Existe algo que dê suporte para que essa resistência, né, se mantenha? Eu acho, Vanessa, que é uma questão histórica, né? De fato, se a gente for analisarmos direitinho de onde é que vem esse estigma, né? De onde é que vem muitas vezes esse preconceito, essa não aceitação tanto da pessoa com sofrimento em saúde mental, né? Como também muitas vezes a não aceitação que elas convivam em liberdade. Tudo tem uma raiz histórica, né? Como você já iniciou falando, a luta antimanicomial, ela começou mais ou menos na década de 70, fruto de todo o movimento e insatisfação de pessoas, né, frente à questão dos manicômios, né, que eram lugares de fato desumanos, lugares que não proporcionavam tratamentos eficazes, tratamentos que pudessem levar em consideração a autonomia e principalmente o ser humano,
né? Lugares sem falta, né, com falta de higiene, que não tinha realmente algo que pudesse beneficiar de forma terapêutica a pessoa. Então, assim, você vê lá desde aquela época a pessoa, né, tida com sofrimento mental, que a sociedade taxa, né, traz essa questão de que é louco, né, e a gente pode trazer também essa reflexão do que é ser louco, né, porque é uma reflexão também tão delicada. Então essas pessoas desde lá são marginalizadas, né, e eu estou trazendo isso desde a década de 70, 60, 70, e não estou trazendo também mais anteriormente, outros séculos, Idade Média, né, e realmente passando mais pela contemporaneidade de como a sociedade vem tratando, porque são pessoas ditas diferentes, não reproduz um comportamento que a sociedade julga ser essencial, julga ser normal, direito. Então, são pessoas que não devem terem direitos. A sociedade traz isso também de forma muito clara, até porque foi necessário uma lei para trazer direito a essas pessoas. Então, antes dessa lei, o Estado ele não tinha, né, obrigação de proporcionar nenhum tipo de tratamento, né, de humanização para essas pessoas. Então, por essas pessoas terem esse comportamento, né, tido como comportamentos errados, comportamentos feios, né, e a sociedade se julga, né, dentro dos seus valores como algo mais polido, algo mais dentro de algo programado. Então são pessoas marginalizadas, né, dentro desse fruto histórico, né, são loucos, não deve ficar perto de mim porque vai me associar também a eles, né, e isso cada vez mais eu quero distância. Né? Muitas vezes também se associa também à criminalidade. Isso, né? Enquanto, né, você estava falando, estava justamente, né, lembrando disso, porque as primeiras casas, né, vamos assim dizer, eu não vou dizer de reclusão, porque remete muito à penitenciária propriamente dita, né? Mas também não tinha um viés hospitalar, né? Os asilos onde tudo aquilo que era diferente, né? Todas as pessoas consideradas diferentes, com comportamentos aversos, a maioria eram jogadas, né? De fato, é a palavra, jogada nesses lugares, sem nenhuma perspectiva de tratamento, de cuidados, apenas serem jogadas. E lá se colocavam todo tipo, né, de pessoa, com todo tipo de comportamento, demanda, exatamente. E aí, por isso, né, que a loucura, né, foi tão associada ao crime, né? Então, assim, é muito comum, inclusive hoje, a gente se deparar com pessoas que, quando tomam conhecimento, né, de que alguém tem um determinado transtorno, eu quero manter distância dessa pessoa porque eu não sei, se vai que essa pessoa me mata, né? E quando a gente vai avaliar estatisticamente falando, as pessoas que possuem transtornos, na verdade, são as minorias, né? Que se cometem algum crime, enfim, né? São a minoria, mas, mais uma vez, né? Te complementando, até mesmo essas pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental e cometem algum crime, muitas vezes também está associada à falta de tratamento, de cuidados, né? Que vai se aprofundando, né? Exatamente. E aí até que ponto essa falta de cuidados, né, não passa pela negligência do Estado, né, da própria família, porque, né, a família é o eixo que precisa manter esse cuidado. A rede, né, de apoio, né? Essencial, né? E aí a gente ainda, né, século XXI, se mantém estagnado numa padronização puramente estatística, né, que é a do conceito de moda. Então, a moda, né, aquele conceito que diz que a maioria tem determinado comportamento, né? Se a minoria apresenta um comportamento diferente, então essa minoria é a estranha, né?
A gente ainda precisa aprender a lidar, que são subjetividades. Exato. São construções históricas, né? Exato. E que tem que ser refletido, né? Isso. Você, Vanessa, você se acha normal? De jeito nenhum. É complicado, né? Fazer, né? Se afirmar, eu sou normal. Porque também a gente tem que entender mais o que é o normal, Exatamente. né? Se eu for relatar as minhas obsessões... É complicado. Exatamente. Né? E tanto a gente evoluiu, né? Mas o quanto que ainda a gente se mantém, né? Fixado, paralisado numa coisa tão antiga, num pensamento tão antigo, que dificulta até o nosso crescimento, né? O nosso entendimento voltado aí para outras pessoas. E temos que ficar sempre na vigília, né? Esse mês de maio, ele serve para trazer essa reflexão, 18 de maio, né? Para fazer essa reflexão sobre como era, né? Para que não volte. Né? A luta antimanicomial, ela também está muito ligada com a luta do SUS, né? Com o nascimento do SUS. Aí a gente pega também a questão da nova Constituição, né, da 7ª Constituição, né, de 1988, a nossa Carta Maior. Aí a gente pega também a Lei 8080/90, que é a lei que vai criar o SUS, né? Até porque na Constituição já tem o artigo 196, né, que a saúde é direito e dever do Estado, né? Ele tem que... Direito de todos e dever do Estado. Isso, né? direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado ele tem que garantir, né, essa saúde pública. E com o nascimento do SUS é que a gente começou, de fato, a, né, engatilhar para... como é que se diz, preservar, né, buscar os direitos das pessoas com sofrimento mental através de lei, de coisas mais claras, né, apesar do SUS ser uma lei, mas ela é uma lei muito abrangente, né, ela traz realmente, né, depois vem as portarias, né, que vem especificando melhor e tal, mas tem uma lei específica só para, né, as pessoas que sofrem, né, com algum tipo de transtorno mental, que no caso é a lei da reforma psiquiátrica, né? A nossa lei 10.216, né, do deputado Paulo Delgado. Essa lei ela é bem clara, ela vem reformular, abolir de fato, né, os manicômios, né, e vem propor novas formas de tratamento, né, modelos substitutivos, né, de tratamentos que pudessem, né, ter um caráter mais de humanização dessas pessoas, né, e de tratamento também eficazes, de tratamentos que pudessem preservar a autonomia dessas pessoas, que elas não fossem retiradas do seu seio familiar, que elas busquem os dispositivos de saúde. Isso em 2001, essa lei ela é de 2001. E em 2002 a gente vai ter, né, a criação do CAPS, né, por meio da portaria, né? E antes, né, mesmo de 2002, a gente tinha já ensaios de CAPS aqui no Brasil, em São Paulo tivemos ensaio de CAPS, né, mas não era algo realmente totalmente, de fato, como se fosse obrigação, né, por meio de leis e portarias. Alguns privados, inclusive, isso, né? Outros mantidos pela própria prefeitura, né, com o custeio das prefeituras, que é no caso, né, de São Paulo. E esses CAPs eles começaram a ser ensaiados, né, e de fato o Ministério viu que era uma alternativa interessante, até mesmo para viabilizar a lei, né, da reforma psiquiátrica, e a partir de 2002 eles começaram a de fato se expandir por todo o território nacional. Mas nós devemos ficar na vigília sempre. Sim. Porque a saúde mental no país não é uma saúde perfeita, evoluiu muito. Temos que, né, vamos convir que evoluiu bastante, mas é público, então ele tem as suas deficiências. Nós estamos falando de um país como o Brasil, que é gigantesco, cheio de complexidades, então manter uma rede de atenção psicossocial em todo o território nacional é fruto de todo um alinhamento que envolve muitas esferas. Sim. Né? E é bem complexo isso. E devemos estarmos aqui sempre, né, fazendo essa reflexão, instigando a população a entender,
né, sobre a história da luta antimanicomial, por que ela existe, por que todo 18 de maio nós estamos no meio da rua, né, lá Sim, gritando manicômio sim. nunca mais, mas é porque, de fato, nesse país tudo é incerto. Porque um país democrático, precisamos, né, convir que é incerto, porque já que é democrático, qualquer governo pode assumir. Momento pode mudar, né? Isso, as leis, por mais que elas existem, estão lá, mas elas também podem ser alteradas, as portarias podem ser revogadas, Isso. né? Então tudo pode acontecer. Para que a gente lembre também, né, de que todas essas lutas, além de ter diversos porquês, né, para que a gente possa também passar a enxergar de fato o SUS, né, como um excelente mecanismo, né? Excelente no sentido de que, poxa, nós somos um país que temos uma política pública de saúde que tem muito para dar certo, né? Mas que a todo momento ela é bombardeada, inclusive pela população, né? Isso. Que não tem muitas vezes o acesso ao conhecimento. Porque discussões, por exemplo, como essas que a gente está tendo aqui, né, talvez não cheguem a todos, né, por mais que seja disponibilizado, mas, enfim, a impressão que eu tenho é que a gente, né, enquanto população, aprende a reclamar tanto, né, que chega a ser difícil enxergar esses pontos de melhorias que você citou, né? Essa evolução que a gente já teve, né? Mas, porque demora a marcar determinado exame, o SUS não presta. Mas ninguém lembra que, graças ao SUS, recebemos as vacinas, né? Então, a gente está agora, inclusive, né, em época de vacinação para gripe, né? As vacinas para Covid, mas tudo isso é uma produção do SUS. Sim, né? O SUS... Mas a gente não se atenta muitas vezes a isso, né? Exatamente. O SUS ele é o maior plano de saúde do mundo, né? Isso. Nosso sistema único de saúde ele é complexo pelo tamanho do território, né? Ele tem toda essa divisão da nossa atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, né? E assim, ele é custeado de fato pela União, né? São os nossos impostos, né? As nossas arrecadações que custeiam o SUS. E eu, assim, concordo que a população tem que criticar no sentido de melhorar, né? De buscar realmente melhorias, ficar também na vigília, ficar também supervisionando. Acredito assim que como o SUS é gratuito, mas é custeado pelos nossos impostos, então ele é meu, ele é seu. Então, se ele é meu e é seu, a gente tem que ficar supervisionando, saber se está bem, se não está. Devemos sim, buscar sempre a ouvidoria do seu município para fazer algum tipo de reclamação, né, para melhorar isso, melhorar aquilo. Participar das reuniões dos conselhos de saúde. Conselhos de saúde, né? Exatamente. Saber como é que está acontecendo. As conferências que acontecem a cada 2 anos. Então, assim, exercer de fato a cidadania. Isso. Tivemos, inclusive, nesse ano a conferência, né, municipal de saúde. Isso. A conferência também já regional, né, que foi aqui também, em Limoeiro do Norte, né? E, assim, é importante a presença popular das comunidades, da população, para a gente saber como é que está sendo articulado tudo isso e poder, de fato, né, criticar no sentido positivo, né, de melhorar. Isso. Né, porque se você pega uma pessoa que não tem condições, por exemplo, de pagar um plano de saúde, exigindo a extinção do SUS, é uma pessoa que não está refletindo. Né, porque sem o SUS, essas pessoas que não têm condição, eu mesmo, se você for ver, o SUS hoje ele tem procedimentos de grande complexidade que não é qualquer um que tem condições de pagar na rede particular, não. Né? Tem certos procedimentos que, inclusive, a rede particular se nega a fazer. É feita no SUS. Né? Então, assim, nós temos que criticar, mas sempre visando melhorar. E não acabar, isso. Bem importante.
E essa conversa sobre o SUS é importante porque ela está ligada, de fato, com a saúde mental. A saúde mental, né, a rede de atenção psicossocial, ela está, né, dentro do SUS. Né, os recursos que, na minha visão, são insuficientes, não é uma realidade só de Limoeiro do Norte. A cidade de Limoeiro, o CAPS de Limoeiro do Norte, ela atende 11 municípios, é um CAPS regional, poucas pessoas sabem disso, mas é um CAPS regional, então, assim, realmente muitas vezes é muita demanda, né, uma lista de espera, né, porque, de fato, também os recursos são insuficientes para a rede de atenção psicossocial, não só em Limoeiro, mas... Geral, né? Geral. Brasil, isso. Porque são recursos, muitas vezes, também atrelados a portarias, a formas administrativas, a entendimentos de governo. Aporte do município. Isso. Né? Então, é muito delicado isso, a gente tem que ficar sempre prestando atenção. Isso. Né? Porque eu ainda não precisei, Vanessa, do Centro de Atenção Psicossocial como usuário, mas eu não sei o dia da manhã, eu posso precisar. Sim. Né? Como é um lugar de atendimento, de acolhimento como qualquer outro, apesar de haver muito estigma, né? Muitas pessoas... Isso, né? Quem é o usuário, né? O acolhido, vamos assim, né? Vamos trocar o usuário por acolhido, né? Isso. Do CAPS. Isso. Né? Então, se tem ainda um estigma muito forte, né? De modo geral, para aquele que se utiliza dos serviços públicos, né? Isso é na saúde, isso é na assistência social também, né? E a gente precisa repensar, né? Para que a gente possa se posicionar como cidadão que precisa, né? De determinada política e fazer valer, e usufruir, né? Se tem, né? Que a gente possa utilizar. Sim, né? Sem preconceito. Né? Até porque o objetivo do CAPS, como ele é um serviço substitutivo, né? Então, assim, é de socializar, né? O CAPS, normalmente, o ambiente do CAPS tem que ser um ambiente aberto à comunidade, né? As pessoas podem ir lá, quem tem curiosidade de saber como é o CAPS, né? Pode ir lá, tem gente que não vai. Às vezes as pessoas elas deixam de procurar tratamento porque elas não querem serem vistas, que estão entrando dentro de um CAPS, né? Isso. E isso também prejudica, né? Porque o CAPS é como qualquer outro local da rede, né? Do SUS, é só mais um local de cuidados terapêuticos, né? Cuidados que são extremamente essenciais para a população. Adriano, você agora falando, né, de ir ao CAPS, né, para a população ir, para quem, né, para qual especificidade de acolhido, né, o CAPS de fato precisa acolher, porque a gente sabe que com as altas demandas, né, e óbvio, cada serviço quando ele é criado para especificidades, né? Então, para quem é o CAPS, de fato? Pronto, essa é uma ótima pergunta, é excelente, porque de fato acaba sendo dúvidas, né, das pessoas, dos nossos usuários. E isso, às vezes, até mesmo acaba sendo meio que... Não é nem conflito, às vezes acaba sendo, de fato, cria-se essa dúvidas de saber quando encaminhar para o CAPS, quando eu devo procurar o CAPS, se o CAPS é porta aberta ou não é. De fato, nós temos portarias, né, que vai definir os tipos de CAPS. Aqui em Limoeiro do Norte, por exemplo, a gente tem 2 CAPS, que é o CAPS Geral 2, que tem uma demanda, que eu vou falar, e o CAPS AD, que é CAPS de álcool e outras drogas, que também tem uma demanda e também tem uma forma de entrar. Cada município também ela cria sua autonomia para direcionar os encaminhamentos, de que forma pode acontecer, como forma de organizar o fluxo. Porque como é público, o fluxo é muito grande, né? E se não for bem organizado de fato, acaba acontecendo problemas, e principalmente no CAPS que é regional, né? Que é o CAPS Limoeiro do Norte. Então, assim, o CAPS 2, que é o CAPS geral, ele aceita acima de 18 anos, né? Porque o CAPS entende que para a criança deveria ser o CAPS-I, né? Deveria ter um CAPS mais específico para atender esse público. Então, o CAPS 2 ele recebe acima de 18 anos e
pela modalidade, né, aqui em Limoeiro do Norte, a rede, né, o fluxo foi organizado através dos encaminhamentos. Então, a atenção primária, que são os postos de saúde, né, as UBSs, que hoje são UAPs, né, elas são responsáveis por fazer esses encaminhamentos para o CAPS, ou também com outros dispositivos da rede, identificando a demanda e o perfil do CAPS pode estar encaminhando, mas normalmente quem encaminha, né, é a atenção primária, ela encaminha. O usuário ele vai até o APS, né, ele vai até a atenção primária, o seu posto de saúde, o popular conhecido como postinho, né? E ele vai ser atendido pelo médico, pela enfermeira, ou outro profissional, até mesmo psicólogo, se tiver, né, no postinho. E se ele for o perfil, ele tem que ter uma guia de encaminhamento para ir para o CAPS, né? E qual é o perfil de CAPS? O perfil do CAPS geral são transtornos graves e severos. Por ser especializado, o CAPS ele é secundário, da atenção secundária, ele já não é da atenção primária, então ele é um serviço especializado, então é mais focado, então é transtornos graves e severos, como depressão, né, transtornos de ansiedade generalizadas, né, os transtornos mentais como esquizofrenias, né, nós temos tentativas de suicídios, ideação suicida, tem que ser encaminhado imediatamente para o CAPS. Então são esses transtornos mais graves, né, bipolaridade, transtornos de humor. Então quando identificado pela atenção primária, por isso que tem que ser atendido por um profissional de nível superior da saúde que esteja na UBS, para fazer essa identificação e encaminhar para o CAPS, né? E ao chegar no CAPS ele vai fazer uma triagem, ele vai passar por um processo de triagem para a gente entender direitinho qual é a demanda, por que foi encaminhado, porque muitas vezes se ele não tiver no perfil, aí às vezes isso é até chato para o paciente, mas ele volta para a UBS, porque como o CAPS tem esse perfil, tem que ficar só pessoas lá com esse perfil, né? Para não ter muita essa mistura e tal. Aí ele vai ser acolhido na triagem e lá vai ser ofertado, né, o cardápio de oferta do serviço, né, que é atendimento médico, psiquiátrico, atendimento psicológico, né, que é a grande demanda, grupos terapêuticos, né, oficinas, né, e dentro mediante a triagem é que vai se dar uma resolutividade para aquela demanda específica e ele abre-se o prontuário no serviço e ele fica sendo acompanhado pelo serviço, né, de acordo com o tempo da demanda. Como fica... eu estou perguntando, vou fazer essa pergunta para que quem esteja em casa possa entender, né, como é que fica a questão da alta, né, dentro dessa perspectiva de CAPS. Pronto, a alta, ela é uma alta também terapêutica, né, porque... E ela é muito relativa, porque vai também mediante a demanda, mediante a pessoa, mediante o tempo e mediante o serviço. Né? Às vezes você recebe, o paciente ele pode receber a alta do médico, mas está sendo acompanhado pelo psicólogo, pode receber a alta do psicólogo e continuar sendo acompanhado do grupo terapêutico, pelo grupo terapêutico, né? Pelas oficinas. Então, esse processo de alta ele vai acontecendo aos poucos, mediante o paciente vai se estabilizando, mediante aquelas demandas iniciais, né, elas vão realmente sendo ressignificadas, né, o que o paciente está sentindo, e é uma alta de como um acordo. Né? Vamos passa um tempo, né, inicialmente, acaba sendo um retorno para a psicologia semanal, quinzenal, mensal. Sendo gradual. Isso, né? É uma alta gradual, não é tipo rápido assim, não. Ela tem que acontecer assim, né? Mas às vezes acontece do paciente faltar, não vir, por algum motivo, mudou de cidade, né? É muito comum também isso. Sim, né? E que implica também um tratamento, né? Sim. Porque, principalmente quando envolve a questão medicamentosa. Precisa seguir, né, bem à risca, né? Não é só a utilização da medicação ou só a psicoterapia, não é nem a psicoterapia, né? Não é só o atendimento psicológico ou o atendimento em grupo, né? Mas todo esse processo, né? E aí, lógico, dependendo de cada transtorno, paciente, né? Como você trouxe.
E no CAPS AD? Já o CAPS AD, Vanessa, o CAPS AD aqui em Limoeiro, ele é porta aberta. Você não precisa passar pela atenção primária. Se você realmente faz uso de alguma substância, como álcool ou qualquer tipo de droga, né, psicoativa, substâncias psicoativas, então tem esse desejo de parar, de conversar sobre isso, né? É importante deixar claro que não é só querer parar, mas eu quero só conhecer o CAPS AD, né? Eu quero conversar sobre isso. É só chegar lá, se tiver um encaminhamento, melhor ainda, porque o encaminhamento ajuda na questão das informações, né? Viu que a pessoa já foi acolhida em algum canto. Se tiver sido acolhida em algum canto, pode levar também o encaminhamento, mas não é regra, não é essencial, assim, né? Não é prioritário. Pode chegar lá, que ao chegar no CAPS AD, ele já vai sair com a data da triagem, né? Com a data desse acolhimento já agendado. E também não tem questão de idade. Não, pode ser menores de 18 anos. Certo, era isso que eu ia perguntar agora também. Pode, então, independente de idade. Pode chegar crianças, adolescentes. Eu falo criança, mas infelizmente ainda é uma realidade. Sim, né? Então, sim. assim, que acontece também com a gente lá. Sim. A gente recebe pacientes assim. Infantis, né? Sim. Assim, né? Dentro dessa perspectiva. Isso. Okay. Do teu ponto de vista profissional, qual a importância da família, né, dentro, né, desse suporte a esse paciente, né, tem relevância, não tem relevância? Qual é a tua perspectiva profissional? Isso, então isso é realmente uma perspectiva bem pessoal, né, porque não só pessoal, eu acho que os manuais também já trazem muito isso. Se você fizer qualquer capacitação dentro da saúde mental, isso também já traz como importante, como essencial a família. Então tem que ter esse apoio, principalmente porque o paciente mental, muitas vezes é um paciente que não consegue tomar a medicação no horário certo. É um paciente que, de fato, às vezes ele se reclusa. Muitas vezes é um paciente que não gosta de interagir socialmente. Então, mediante da demanda, né, depressão, por exemplo, né, em alto grau. Então, se ele não tiver essa rede de apoio, se não tiver a família ali, os amigos, nessa ajuda, dificulta mais ainda. Porque quando o paciente está no serviço, a gente está vendo ele, a gente está oferecendo aquilo lá. Mas esse plano terapêutico, né, se você for ver, né, Vanessa, acontece mais em casa. Sim. Porque é onde o paciente vive mais tempo. Então, tem que ter o acompanhamento familiar. É muito importante quando a família vai com o paciente no CAPS, principalmente no início, principalmente ainda também na consulta médica, né, porque tem lá a medicação mental, ela é uma medicação muito delicada, tem que tomar no horário certo, tem que a quantidade certa, né? Porque até ela demora, né, um pouco de tempo a fazer efeito, tem aquele prazo. É importante também que esse familiar fique atento, né, durante o primeiro mês, né? Mediante a demanda, tentativas de suicídio. Ele tem que ficar na vigília, né, olhando, observando. Porque é um paciente que está precisando de ajuda, então ele pode agir, né, mediante qualquer tipo de evento, né, adverso que aconteça no meio. Exatamente. Então, sem a família, na minha visão, né, não tem como ter tratamento, né, de saúde mental para a maioria dos pacientes. Eles precisam desse apoio familiar. E se a gente, né, pensa para além das paredes do CAPS, né, isso é para todos nós. Né? A gente precisa de redes de apoio, né, para que a gente possa encontrar amparo, né, diante das dificuldades da vida, né? Assim, faz parte da condição humana essa questão da relação, né? Nos relacionarmos, o contato, né? O ser humano, ele não foi feito para ficar só, para ficar, né, excluído, embotado ali no canto. Não, ele foi feito para interagir. Ele foi feito para ser espontâneo, né? Para deixar a sua criatividade fluir. Então é importante essa socialização, se conhecer,
né? Conhecer os limites, conhecer as minhas potencialidades, aquilo que eu gosto, de que forma eu posso aprimorar os meus gostos. E não tem segredo, às vezes são coisas simples do meu cotidiano, da minha vida, que eu vou apenas observando melhor e potencializando tudo isso, né? Isso é saúde mental. Exatamente, né? Adriano, qual assim, né, o que você pode estar deixando aqui de, não sei, de uma dica ou de uma informação, algo que você queira falar e não falou, enfim, né? Pronto. Primeiramente, agradecer, né, estar aqui com todos os telespectadores, né, os internautas, né, que estão aqui ouvindo um pouco aqui a nossa palavra, a nossa mensagem. Então, assim, cuidar da saúde mental é importante, sabe? Cuidar, você cuidou da sua saúde mental hoje? Se questionar se você cuidou de você, né? Questionar como é que está a sua vida, realinhar projetos, estratégias, sabe? Fazer coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia, coisas simples. Olhar o seu cabelo, fazer uma comida que você gosta, comprar uma comida que você gosta, ir para a praça tomar um sorvete com os seus colegas. Coisas tão simples do nosso cotidiano que, pelo tempo, eu acredito que, né, de quase todo mundo que trabalha, tem as suas funções, tem a sua agenda, os seus horários ainda tão apertados, acaba esquecendo. E o corpo humano, a gente não foi feito para ser enrijecido, ficar preso dentro de padrões. Então, quando eu não tomo cuidado com isso, eu vou aos poucos adoecendo. O organismo ele vai interpretando completamente as mensagens erradas aqui e eu vou adoecendo e chego muitas vezes a me deprimir. Então, cuide da sua saúde mental, procure atividades de lazer, aquilo que possa te deixar bem, né, e potencialize cada vez mais isso. Como eu falei, não tem segredo, não tem regra, tá? São coisas simples do seu cotidiano. Procure práticas de autocuidado, né? Eu adoro as práticas integrativas, por exemplo, adoro as PICs, né? Eu quando eu posso, eu estou procurando um massoterapeuta, um shiatsu, tudo que é de prática integrativa é comigo mesmo, né? Então essa é a minha mensagem que eu quero dizer para vocês e dizer que a luta antimanicomial é importante, né? É importante trazermos essa reflexão constantemente para que a gente possa aprimorarmos cada vez mais nas nossas conquistas, porque a gente conquistou muita coisa e tem que ser aprimorada. Sim. Né? Tomar cuidado, né? E fortalecer cada vez mais essa luta. Exato. Porque acaba sendo um desafio, né? Um desafio para todos nós. Exatamente. Para quem precisa hoje, para quem vai precisar amanhã, para quem precisou no passado, enfim, né? Não ter essa segregação. Hoje eu não preciso, então a luta não é minha, né? A luta é de todos nós, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E ainda mais nesse mundo aí que, né, cada vez mais exatamente ansiogênico, eufórico, né, que demanda muito da gente. O século da ansiedade. Exatamente. Né? É um absurdo a questão da ansiedade. Isso mesmo. Pois, muito obrigada, Adriano. Prazer. Né? Sinta-se sempre convidado, viu? Não precisa nem ser convidado. Eu me senti como se eu estivesse em casa aqui. Ai, que coisa boa. Ótimo. Né? E hoje a gente fica por aqui no nosso Pod Vidal, falando um pouco, né, sobre a luta antimanicomial, sobre a formação do SUS, né? Como é que está aí esse funcionamento, né, da saúde mental aqui no município de Limoeiro do Norte. E deixamos aí o convite, né, para o autocuidado, né? E para que a gente esteja sempre atento, para que todos vocês possam fazer parte, né, dessa luta que é muito digna, né, e necessária. Então, tchau, tchau, gente. Tchau.